Antes do lançamento, todo mundo viu aqueles coolers maravilhosos com RGB e começou uma procura incansável por esses coolers e algumas surpresas desagradáveis. Talvez porque você não esteja informado sobre qual cooler vem com qual processador. Ainda na geração passada, a AMD lançou uma nova versão de Cooler Box para vir com seus processadores, o Wraith, que traduzindo aí poderia ser chamado de fantasma, tá? Numa tradução literal. Esse cooler ele veio para substituir aquele barulhento Cooler Box que vinha com FX 8350, 8300, 8320, enfim, aquele cooler que fazia muito ruído, que vinha não só com FX, mas também com as APUs. Nós tivemos a infelicidade de testar alguns aqui e o nível de ruído era extremamente elevado. Nós testamos também o Wraith, né, aquela nova versão que vinha com aquele LEDzinho bacana, né, escrito AMD do lado. Era bem legal a versão, apesar de ficar meio escondido aquele LED. Mas era bem legal. E principalmente ele era muito menos ruidoso do que aquele antigo Cooler Box que a AMD utilizava nos seus processadores. Pois bem, para o Ryzen, a AMD parece que finalmente aprendeu a lição com os seus Cooler Box e trouxe aí várias versões, na verdade 3 versões, que não são várias, mas são 3 versões de coolers que acompanham os seus processadores Ryzen 5 e Ryzen 7. Eu vou falar um pouquinho deles aqui porque eu notei que muita gente ainda tem dúvida, apesar de ter algum material disponível na internet falando sobre qual vem com qual processador, eu percebi que o pessoal tem um pouquinho de dúvida. Então vamos esclarecer qual cooler vem com qual CPU. O mais básico deles é o Wraith Stealth, que na verdade ele acompanha apenas o Ryzen 5 1400 até o momento. E ele é bem parecido com o Wraith Spire, que acompanha o Ryzen 5 1500X, o 1600 e o 1700, com algumas diferenças entre eles. Então vamos entrar no Spire. O Spire acompanha, como eu disse, o Ryzen 5 1500X, o Ryzen 5 1600 e o Ryzen 7 1700. Qual que é a principal diferença entre eles? É porque não tem RGB. RGB é apenas com o Ryzen 7 1700, beleza, galera? E, por último, mas não menos importante, porém muito mais raro, o Wraith Max, que acompanha nenhum CPU. Fala, pô, como assim nenhum CPU? Lembra? Até o Raja postou uma foto, será que o editor acha aí? Vamos ver se ele acha. O Wraith Max numa máquina e criou um hype desgraçado aquele cooler porque ficou muito bacana, tá? Então quem lembra daquela imagem na época já tava um baita de um hype e ficou bem legal. Mas esse cooler não acompanha nenhum CPU, isso porque o Ryzen 5 1600X não tem nenhum cooler, né? Ele vem apenas o CPU, e o Ryzen 7 1700X e 1800X também não acompanham o cooler. Nós recebemos aqui o Wraith Max também para testes, mas como eu disse, ele não é vendido com nenhum CPU. A AMD encaminhou esse cooler pra gente testar junto com o 1600X. Ele vem junto com aquele box bacana que a gente mostrou para vocês aqui, o unboxing dele, que veio com as peças para review, tá? Então a AMD manda isso avulso. Lá fora, algumas lojas vendem ele, mas apenas lojas que montam um PC, tá? Então aquelas que já mandam um PC montado, elas acabam incorporando esse cooler que tem um TDP aí que aguenta, né? Um TDP de até 140 watts. Os demais coolers aguentam o Spire, né? O Spire, tanto o Spire quanto o RGB 95 watts e o Stealth até 65 watts de dissipação aí. Na verdade, o grande trunfo, né, desses novos coolers da AMD é justamente a sua eficiência, tá? Então eles são eficientes na dissipação de calor, eles mantêm o CPU frio, o Ryzen já é um CPU frio por si só, e também o silêncio. Eu tô com um ligado aqui atrás, vocês não estão ouvindo nada, tá? Então ele mantém um nível de ruído bem baixo, inclusive se comparado a outros coolers do mercado, tá? Os coolers das fabricantes como Cooler Master, como Thermaltake, os coolers equivalentes eles conseguem até, em alguns casos, um desempenho superior. Nós vamos trazer os testes aqui para vocês, vamos comparar esses coolers. Eu ainda tenho aqui um Wraith da geração passada, eu tenho o barulhentíssimo Cooler Box do FX 8300 e eu tenho aqui o Spire e o Max para trazer os testes. Beleza, galera?
Então é isso aí, espero que isso tenha tirado as suas dúvidas. Se você ainda tinha alguma dúvida, para não ter surpresa na hora de comprar o Ryzen, pensando em montar aquele maravilhoso rig com RGB, tenha em mente apenas Ryzen 1700, tá? O Ryzen 7700 que traz o Spire RGB. E o Max, olha, aqui no Brasil vai ser bem difícil de você conseguir. Então galera, se você curtiu, deixa aí o seu like. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine o nosso canal. E se você já é assinante do nosso canal, não se esqueça de clicar aqui, em algum lugar aqui embaixo, no sininho para você receber a notificação dos nossos vídeos, tá? Muitas vezes você assina o canal e não recebe os vídeos. E deixa aí a sua sugestão, seu comentário, se você já está utilizando o Ryzen ou se você comprou, está pensando em comprar, e o que você achou dos coolers, dos novos coolers aí da AMD que acompanham os CPUs Ryzen. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!